possível. Mas foi até bom porque houve uma desinformação geral, mas o fato real, ele é talvez mais patético do que aquilo que estava no noticiário, né? O noticiário dizia, aquilo se espalhou e muita gente foi reproduzindo e disseram que os deputados lá na Comissão de Esportes da Câmara Federal, que eles tinham aprovado uma formação de uma comissão com 22 deputados, titulares e reservas, e que eles tinham aprovado a ida deles ao Catar para acompanhar a seleção brasileira, porque a seleção está em baixa, então eles iam dar uma força e tal. E aí, claro, a indignação foi geral, com toda razão. Só que havia um erro. Eles não aprovaram a ida ao Catar. Eles aprovaram a ida aos treinos da seleção brasileira, o chamado período de preparação, que ninguém sabe de quanto tempo será no Brasil. Vai depender de uma série de coisas. O Brasil, a seleção não vai ficar muito tempo treinando no Brasil. Ela vai embarcar logo, vai para a Europa e depois então vai para a Ásia, vai para o Catar. E de qualquer maneira é ainda mais patético, né? Porque se fosse aprovar uma comissão para ir para o Catar, seria ridículo, seria cretino, seria uso indevido, patético ainda. A ideia é que eles fiquem lá na Granja Comari, em Teresópolis, acompanhando os treinos. Para quê? Primeiro que é uma intromissão, não é? Os deputados não podem entrar no treino da seleção na Granja Comari porque são deputados, com a carteirada. Eu sou deputado, eu entro onde eu quiser. Não é assim. Eles não podem entrar na casa das pessoas se não forem convidados. E ali é um local que pertence a uma entidade privada. É verdade que recebe muitos favores, tem participação em loteria. Então esse privado aí é relativo. De qualquer maneira, o patético está primeiro na perda de tempo desses caras em discutirem por horas que ajuda eles podem dar à seleção brasileira. Segundo, porque é uma comissão de esportes, não dá nem para as pessoas dizerem não, por que não vão visitar hospitais, escolas? Tudo bem, é uma comissão de esporte, tem que ser algo ligado ao esporte. Por que esses caras não se preocupam, já que são de uma comissão de esporte, não se preocupam com o que está acontecendo? Se querem o futebol, que é o assunto mais popular, talvez o mais popular de todos os assuntos no Brasil, por que não se preocupam, então, em saber como está a condição dos jogadores que ganham 2 salários mínimos? A maioria esmagadora dos jogadores ganha até 2 salários mínimos. Ganham mal. Uma profissão curta. Por que o cara vai? Porque ele, primeiro, gosta de jogar futebol. É um sonho. Segundo, porque o cara projeta a possibilidade de repente, ele parar num clube grande. Ele é observado, é levado, de repente, para um Flamengo, para um Palmeiras, para um Atlético, para um São Paulo, para o Corinthians, para o Inter. E pronto, está resolvido a vida dele. Mas a maioria, de cada 1.000, talvez mais, de cada 10 mil, talvez de cada 50 mil, você tem 5, 6 que conseguem crescer no futebol, que chegam a clubes grandes. A maioria passa a vida nesses clubes pequenos, ganhando mal, sem estrutura adequada, e com 35, 36, 37 anos, estão aposentados. E muitas vezes sem a mínima condição, porque eles têm mais, em tese, eles estão na metade da vida, eles têm a outra metade pela frente. Mas, além disso, esses deputados participaram, por exemplo, daquela votação cretina que aprovou a nova lei do esporte e que, na verdade, fere direitos elementares dos profissionais do futebol. Não só do futebol, mas do futebol especificamente pelo tipo de interferência que eles resolveram fazer, rasgando garantias que existem há décadas, colocando o jogador numa situação precária. E aí a maioria das pessoas
olhe e fala, não, mas o cara ganha 800 paus, ganha 1 milhão, ele tá no Corinthians, ele tá no Flamengo. Não, a maioria ganha 2 salários mínimos e talvez terá metade dos seus vencimentos em direitos de imagem, sem qualquer parcela desse direito de imagem, indo para fundo de garantia, indo para INSS. É terrível o que eles estão fazendo, além de outras coisas, né? O que querem fazer, por exemplo, com as transmissões radiofônicas do futebol. Não conhecem a história, não conhecem a ligação que é desde o início, desde o berço entre o rádio e o futebol. Não sabem a importância que tem o rádio para o futebol no Brasil. Enfim, então fizeram uma lambança tremenda. Aí tá tudo bem. Simplesmente representaram os clubes, porque tá cheio de dirigente de futebol que é deputado. Muita gente que usa o futebol, inclusive, para virar deputado. Mas aí tiveram a brilhante ideia de pegar uma coisa que é muito popular, futebol. Uma que é particularmente popular, Copa do Mundo, seleção na Copa do Mundo. E resolveram aparecer. Vão fazer o que lá? Vão dizer o que pro Tite? O esquema que ele vai usar, o Tite, não tá funcionando. Não tá funcionando, você tem de jogar com 3 zagueiros. Ô Tite, o Daniel não tá marcando bem. Você tem de colocar alguém mais jovem na lateral. Ô Tite, por que você tá jogando com 2 pontas e um centroavante? Você tem de jogar com 2 atacantes, uma linha de 4. O que eles vão fazer lá? Eles vão ensinar o Tite como armar a seleção? Será que é um Rinos Mitchells perdido ali na Câmara dos Deputados e que vai poder mostrar todo o seu talento de conhecimento tático? Vão fazer o quê? A gente pode ajudar. Ajudar em quê? Vão arrumar dinheiro para a CBF para ajudar nos custos da viagem? Óbvio que não. A CBF nada em dinheiro. Aliás, há uma inversão no Brasil, né? A maioria dos clubes quebrada, e a CBF nadando em dinheiro. E a CBF não produz nada. Ela vive daquilo que os clubes arrecadam e da seleção da qual ela se apropriou. Ela virou dona da seleção e ganha milhões com a seleção, com amistosos, etc. O que esses caras vão fazer lá? Então, Ronald, se fosse para o famoso voo da alegria, seria nojento, seria uso do dinheiro do povo para os caras passearem no Catar, assistirem a Copa em loco, com o dinheiro do povo, hotéis de primeira, porque lá só tem hotel de primeira. Não é? Ou então, mas seria uma coisa que seria a repetição de uma história antiga, lamentável, nojenta, mas não ia ser nenhuma surpresa. Agora, eles quererem ir ao treinamento da seleção, dizendo que vão ajudar a seleção. Você vê alguma lógica, algum senso razoável nessa história, Ronaldo? Ah, senso não, né, Zaidan? Aí é querer demais. Querer senso de quem já por princípio colocou essa ideia no papel, né? A ideia original, a frase que foi dita, é que eles precisam investigar para entender por que o Brasil não ganha nada há 20 anos. Por que o Brasil não conquista a Copa do Mundo há 20 anos. Para recuperar a imagem do futebol brasileiro. Eu fico imaginando um deputado em Teresópolis com a cabeça fervilhando com ideias para fazer o Brasil ser reconhecido como potência do futebol como era antes, né? Agora, Zaidan, por que esses caras não tentam entender por que as grandes cidades perderam uma característica básica do gosto pelo futebol com o fim dos campos de várzea? Entender por que o esportivo. Existe o nicho da natação, tem um nicho bom. O nicho do judô, que é bom. O nicho dos esportes coletivos, que já ganharam ou continuam ganhando, vôlei, basquete, que continuam ganhando. O próprio futebol, que continua ganhando bem ou mal, mas continua ganhando. Por que não tentam entender por que na vida do cidadão americano, já que tem tanto deputado que gosta da filosofia esportiva, educacional esportiva nos Estados Unidos, por que eles conseguem implementar uma cultura esportiva desde que a criança colocou o pé na escola? E aí tem desde o high school, passando pelas universidades, transformando atletas, alguns que usam o esporte para a vida e outros usam o esporte como altíssima performance, e uma parte importante desses, todos os anos são escolhidos para fazer parte dessa casta.
por que o esporte não faz parte da vida das pessoas. Eles estão preocupados em aparecer como estão aparecendo nessa nossa vã discussão, que não vai fazer com que eles voltem atrás com um pensamento tão tosco como esse, como acompanhar treino da seleção em Teresópolis e pensar em algo mais grandioso, porque dá muito mais trabalho pensar no esporte como um todo do que fazer um relatório de como o Tite treinou a seleção antes da Copa. Claro, e esses grandes problemas não serão resolvidos por esses caras, não é óbvio que não. Então há problemas estruturais no esporte brasileiro e mesmo assim o esporte brasileiro consegue produzir uma quantidade extraordinária de grandes talentos em diversos esportes. Outro dia a gente estava listando aqui. Sim. Como é interessante que o Brasil, se você pega apenas número de medalhas, ele não é uma potência olímpica, mas como ele consegue ter destaque, grandes atletas e campeões em diversos esportes, diversos, dezenas. Ao mesmo tempo, a necessidade de você ter o esporte como ferramenta na escola, não para produzir campeões, não para produzir medalhistas. Isso é uma decorrência de uma massificação, mas como política de formação de pessoas. Isso. O esporte, ele não é a solução filosófica da vida, não é. Não é, claro que não. O esporte não traz a solução para todos os dilemas, não vai fazer que as pessoas não tenham problemas existenciais. Isso é uma lorota, né? Isso é uma fantasia que muita gente às vezes discursa como se fosse assim. O esporte tira as pessoas das drogas. Então, não, a realidade não é assim. Mas ele tem uma função extraordinária e insubstituível na parte que lhe cabe na formação das pessoas. É muito importante. Mas também não serão esses caras que vão discutir esse tipo de problema. Agora, a seleção, por que não ganha a Copa do Mundo? Primeiro que aí é uma arrogância, né? Como se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo fosse uma anomalia. O Brasil ganhou 5, é o que mais ganhou. É difícil ganhar. Imagina na Inglaterra a discussão, né, Zay? Da mesma discussão na Inglaterra, como é que faz, né? Ganhamos uma e olha lá. E olha lá, a né? bola não entrou. E outra coisa, daqui a pouco eles vão discutir o lado positivo. Por que o Brasil fez 2 finais seguidas de Libertadores? Talvez faça mais uma. No Uruguai, talvez faça uma comissão para tentar descobrir por que Nacional e Penharol não ganham mais Libertadores. Isso não tem nada a ver. Isso é um esporte. As coisas são assim. Não é? Você vai. Tanto que quando teve aquela CPI que tinha a história da Nike e tal, mas ao mesmo tempo, a partir de uma fantasia, de uma mentira, de que o Brasil havia vendido o jogo contra a França e tal. Tentaram repetir essa bobagem em 2014, eu me lembro até depois do jogo, eu trabalhei no jogo Brasil-Alemanha. O Milton Neves perguntou pra mim, tava eu, o Silvério, o Quesada, o Milton Neves perguntou pra mim, tem um ouvinte aqui dizendo que se não foi marmelada, né? Se o Brasil não entregou o jogo, 7-1. Eu falei, Milton, se fosse marmelada, teria sido 2-1 pra Alemanha. Não é? Ninguém entrega o jogo pra tomar de 7-1. Que requinte, né? Não, isso é devastador na carreira dos caras, né? Você imagina, se você perde, se fosse malandragem, seria 2-1. 1-1 até os 35 do segundo tempo, aí toma um gol. Então, sabe? Mas é arrogância, o Brasil só perde pra si mesmo. É a meia do Roberto Carlos, é o passe do Toninho Cerezo. Nunca é a qualidade do outro time, nunca é o Zidane, nunca é o Zoff, nunca é o Schweinsteiger, o Lan, não. Alguém é culpado, um brasileiro tem de ser culpado. Tanto que lá na CPI, depois da Copa de 98, eles queriam uma resposta oficial, institucional. Quem é que deveria estar marcando o Zidane naqueles 2 gols que ele fez em cima do Tafarel? Sabe, você pode discutir isso no boteco, meu amigo, mas na Câmara dos Deputados é cretino, não é? E é o que você falou, é usar o futebol popularíssimo para fazer campanha, para aparecer, para ser destaque, não é? Eu, sinceramente, se eu sou o Tite, eu já teria me manifestado. Teria dito, não quero ninguém me atrapalhando. Sim. Não é? Aqui não entra ninguém, pelo amor de Deus, né? Não vem com essa, não dá.